Dá uma salva de palmas para Jesus. Os irmãos podem se assentar. Dando glória a Deus? Primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade e confiança que me é dada nessa noite para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Amém? O meu amigo, companheiro de obra, o presbítero Sérgio, devido o previsto no seu trabalho, não poderia chegar a tempo, aquele que ia ministrar a palavra hoje. E como na minha agenda, na agenda da minha esposa, hoje nós viríamos para prestigiar o nosso irmão amado que ia ministrar a palavra, Então o Senhor acabou aí provendo que nós viéssemos ministrar a palavra santa dele. Amém, queridos? Amém. É um prazer conhecer os irmãos, algumas pessoas reconhecidas do bairro, eu moro nas proximidades, mas eu quero nessa noite dizer para você que quem vai falar é o Senhor. Deus irá falar contigo. Aleluia. Amém? Teve uma hora que o pastor deu uma passagem aqui que eu estava meditando, que eu quase pego ele e falo: segura aí, pastor, que esse manto aí é meu. Não revela não, esse negócio aí já está tudo programado. Amém, queridos? Vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus. Abre aí comigo 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5 em diante. Amém? Amém. Se você pudesse colocar em pé, reverência, não a minha pessoa, mas primeiramente a pessoa bendita do nosso Senhor Deus, Espírito Santo, do nosso Jesus querido e amado. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que você honrar, aqueles que merecem honra, que honra serão honrados. E se você honrar a Deus, Deus irá honrar você. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Aprenda sempre isso, respeito e honra. Amém? Porque isso é uma coisa que nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, nós temos que ter diante do nosso Senhor. Honra e respeito. No momento que você precisar, o Senhor vai te honrar. Ele vai fazer com que as pessoas olhem para você e vejam a glória dele. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve descanso algum. Antes, em tudo fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a vinda dele, senão também pela consolação com que ele foi consolado por vós. Ele contou-nos acerca das vossas saudades, do vosso pranto e do vosso zelo por mim, da maneira que muito me alegrei, regozijei ou jubilei. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiramente, querido, eu quero começar a esboçar o texto desta passagem, a qual o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava na Grécia. E ali ele pôde estar relatando que quando ele passou pela Macedônia, quando ele fez numa das suas viagens missionárias à Macedônia, como todo missionário, como todo homem e mulher de Deus, que se empenha na obra de Deus, que se empenha para fazer algo para Deus, ele encontrou dificuldades, ele encontrou barreiras, ele encontrou impedimentos e passou por provações. E aí eu faço você lembrar um pouquinho da sua vida e pergunto: é diferente quando você vai fazer algo para Deus, sim ou não? É diferente quando você faz um propósito que vai pregar a palavra, que vai começar a ler a Bíblia, que vai crescer no conhecimento da palavra. É diferente você encontrar impedimentos, dificuldades, provações. Quando você lança um projeto que você quer fazer um benefício para a obra de Deus, ou benefício para o próximo. Até eu estava comentando, eu acho que foi hoje com uma pessoa, ou foi ontem, um companheiro de trabalho. Eu cheguei até a comentar, interessante, Se você for fazer maldade para alguém,
você não encontra problema, dificuldade nenhuma. Ao contrário, você encontra até alguém para poder te ajudar. Mas quando você vai fazer algum benefício, ou você vai ajudar alguém, você encontra dificuldade. Você não vai encontrar pessoas para te ajudar a estender as mãos para beneficiar alguma pessoa, mas para fazer a maldade, sempre vai ter alguém do seu lado, sempre vai ter um grupo. Por quê? Porque a maldade provém de Satanás. Agora a bondade provém do nosso Deus, e isso é maravilhoso. Aleluia. E vendo dentro desse texto, o apóstolo Paulo relatando que por um dos determinados tempos da vida dele, né? Porque em Filipenses 4, o apóstolo Paulo fala: eu sei estar abatido, eu sei estar fraco, eu sei que é passar necessidade, eu sei que é passar naufrágio, eu já passei por tudo. E ele fala assim: olha, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu pergunto para você nessa noite, que adentrou este lugar santo para adorar o Deus vivo e poderoso: você pode tudo naquele que te fortalece. Aleluia. Você está fraco, o Senhor vai te fortalecer. Está desanimado, Deus vai te animar. Está precisando de ajuda, Deus vai enviar o socorro. Mas você não vai parar, porque o Senhor, Ele é o dono da tua vida. Oh, aleluia, Deus. Pode glorificar o Senhor. Aleluia. Então, o que eu estou vendo aqui, as crianças estão mais pentecostal do que os adultos, né? Aleluia. Esses é filho de crente, é tudo assim, meu irmão. Só Jesus. É tudo pentecostal, irmão. Eles não vêem a hora de crescer para começar a rodar, girar, cantar, pregar na igreja. Pois é assim, profetiza, meu irmão. Vai, esse aí é um missionário, esse aí vai ser um pregador, esse aí vai ser um evangelista. Porque se ele não para quieto, é porque Jesus vai pegar ele e vai fazer aí um pregador da palavra dele. Amém, querido? E o apóstolo Paulo, escrevendo ao Coríntios, ele fala: olha, quando nós chegamos lá na Macedônia, pense numa luta, pense numa prova. Escuta, você está assim nessa noite? Está passando provação, né? Está passando luta, né, meu querido? Você pensou que só seria os outros, você nunca pensou: comigo não vai acontecer. Mas agora está acontecendo, né? Está passando tribulação, está passando aí as dificuldades da vida, né? O apóstolo Paulo relata que ele passou por dentro temores por dentro, combates por fora. E ele ainda relata aí não teve nenhum momento de descanso. Foi todo um momento de luta travada. Ei, preste bem atenção, não espere. Aqueles que passam pelo deserto, meu querido, não existe refrigério, é calor, é provação, é secura. Mas tem uma coisa: aqueles que perseveram, que chegam do outro lado, alcançam a vitória. Aleluia. Não vá pensando você que nesse momento da vida, que nós passamos tribulações, que nós passamos angústia, que nós passamos temores por dentro, que nós passamos tristeza, decepções, frustrações. Não pense você que esse é o momento de parar, de desistir, de largar tudo de mão, porque é justamente nessa hora que a sua fé é provada. É justamente nessa hora que a sua fé é colocada em teste. Sabe para quê, irmão? Sabe para quê, meu querido e minha querida? Para saber se você só quer servir a Deus na hora da bonança, se você só quer servir a Deus quando tem dinheiro no bolso, quando o tanque do carro está cheio, quando o armário está todo repleto, quando a conta está tudo maravilha, quando não deve nada para ninguém. Para saber realmente se na hora que você passa esse momento de dificuldade, se você vai glorificar Deus na hora da dureza, na hora da dificuldade, na hora da doença, na hora da provação. Porque eu falo uma coisa para você, meu querido: agradecer a Deus, falar que Deus é maravilhoso, falar que Jesus é lindo. Quando está tudo maravilhoso, quando está tudo dando certo, é fácil. Difícil é você glorificar Deus na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora que estão querendo pegar você e te matar, te destruir. Quando tudo está dando errado, eu quero ver nessa hora você glorificar Deus. Aleluia. Porque Jó, quem conhece a história de Jó? Levanta a mão. Quem era Jó? Era um dos homens, ou o homem mais rico da época, da sua época. Família, tudo maravilhoso. Saúde perfeita. Funcionários, os seus empregados, nenhum lhe dava trabalho. Sempre banquetes, festas, prosperidade. E não era pouco, era muito.
Aí um belo dia, Satanás se apresenta diante de Deus, com a permissão dele, é claro, e não é no lugar, mas é um certo determinado lugar do céu. Deus pergunta para ele: você viu aí meu servo Jó? Deus já sabia que Satanás já veio com intuição para pegar a vida de Jó. Aí ele falou: ele é assim, ele só é fiel a Deus porque ele tem dinheiro, porque ele tem carro, porque ele tem mulher, tem filho, tem saúde, porque ele tem muitas propriedades. Não é assim? Tem muita gente que só é fiel a Deus quando tem. Tem muita gente que só glorifica a Deus quando está dando tudo certo. Mas quando começa a perder, quando não tem nada, aí ele vira as costas para Deus. Ei, meu querido, é justamente nessa hora que você tem que provar para o inimigo que você serve a Deus, não pelo que ele pode dar, mas pelo que ele é. Ei, Deus é Senhor, Deus é Rei, Ele é Criador, Ele pode mudar a história do homem de um dia para a noite e de uma noite para o dia. Não importa o que você está passando, não importa como que você está, o importante é você estar na presença dEle. E o apóstolo Paulo, e todos já sabem o resultado da história de Jó. Deus permitiu que ele fosse provado, passou angústia, tribulação, provação, num dia só, veja só, ele levou tempos para conquistar, mas um dia só ele perdeu todas as suas riquezas, perdeu seus funcionários, perdeu seus filhos, e a esposa virou as costas, né, irmão? E a esposa virou as costas. Por quê? Porque tem muita mulher, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. E tem muita mulher que casou com o marido, não por causa do amor, pelo que ele é, mas pelo que ele tem. E aí quando o casamento é baseado no que é financeiro, um dia acaba. Mas o casamento que é fundamentado em Jesus, esse dura para sempre. E se você um dia casou e não buscou o Senhor, busque a Ele, peça a Ele a bênção do Espírito dele sobre o teu casamento, para que ele faça ir até o fim. Porque muitos só se dão conta da separação, da dor da separação, da tristeza de uma separação, quando passa por ela. Aí ele começa a se preocupar e dar valor. Mas enquanto não acontece nada disso, não dá valor, não é verdade? E aí Jó foi provado, mas Deus lhe restituiu tudo em dobro. Em dobro, repita comigo, em dobro. Em dobro. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus é fiel. Deus, Ele é justo. E o apóstolo Paulo, ele se encontrava um determinado tempo da sua vida, passando essas lutas, passando essas provações, essas angústias, mas Deus é maravilhoso. Olhe para o seu irmão, antes que eu entre naquilo que o Senhor quer falar conosco ainda, e diga para ele assim: Deus tem surpresa para você. Fala para ele: algo de bom está para vir para você. Diga para ele: notícias baterão na sua porta. Notícias, boas notícias. Fala para ele: boas notícias, boas novas. E aí quando o apóstolo Paulo fica sabendo da vida de Tito, a Bíblia diz, ele relata que ele foi consolado, ele se alegrou. Sabe por quê? Porque estava vindo alguém para ajudá-lo, estava vindo alguém para trazer boas novas para ele. Ei, meu irmão, hoje Deus fala assim com você. Você está passando, está acontecendo isso, mas Deus vai enviar pessoas para trazer boas novas para a tua casa. O telefone vai tocar e você vai ouvir coisa boa. Ei, meu querido, levante a mão, receba essa palavra profética, porque não brinca de pregar a palavra de Deus. Você pode estar passando o que você está passando, mas Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Deus vai enviar pessoas para trazer boas notícias. Deus tem novidade para a tua vida. Deus tem surpresa para a sua igreja. E o apóstolo Paulo relata que ele foi consolado, porque ele se achava que estava sozinho. Ele pensava que ele estava abandonado, mas Deus manda tudo na hora certa. Aleluia. Não é na hora que você quer, é na hora de Deus, é no tempo de Deus.
Deus tem o seu tempo certo, meu querido. Se não chegou hoje, se não chegar amanhã, pode ter certeza, é porque a noite não acabou, porque na hora que a noite chegar, o dia amanhecer, o choro vai acabar, porque o choro dura uma noite, mas pela manhã, Deus traz boas novas. Aleluia! Glória a Deus! E quando me relata essa passagem, me faz lembrar de Elias. Quem é que lembra de Elias, do profeta Elias? Lembra o que Elias fez? Colocou a mão no arado para fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Elias, profeta, reconhecido pela nação de Israel. Tem muita gente que se diz profeta, mas não é reconhecido porque não é profeta verdadeiro. Porque para ser reconhecido tem que ter sinais, tem que ter vida no altar, tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus, porque senão, meu querido, não basta de mero título. E Elias era reconhecido pela nação de Israel como profeta de Deus. E após um determinado tempo, que ele faz um desafio, no tempo que o povo de Israel se encontrava em apostasia, adorando a Baalins, servindo a outros deuses, honrando a deuses que não merecem nem um fio de cabelo de honra. Elias faz um desafio. E nesse desafio, ele desafia lá no cume do monte, o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Se era Baal ou se era Deus. Se Baal descesse fogo do céu e consumisse ali a preparação, o holocausto que os profetas dele, o profeta de Azel e o profeta de Baal estavam servindo, então Baal seria reconhecido como Deus. Mas se não respondesse, não era Deus. E se Deus, o Senhor, respondesse com fogo, seria mais uma vez reconhecido que Ele é Deus. Aleluia! E quando os profetas de Baal faz ali, e Elias fala, primeiro vocês, pode começar a clamar, pode pedir a ele aí, e ele fica meio período do dia, intercedendo, se retalhando com facas, sangrando, fazendo todo tipo de ritual, para que o Deus deles respondesse com fogo, para ser reconhecido perante a nação de Israel, que Baal era Deus. E quando não acontecia nada, Elias fala, agora chega. Ei, meu irmão, tem tempo da vida da gente que tem que acabar. Tem que colocar uma pedra, tem que colocar um basta. Aleluia! Tem momento da vida que a gente tem que falar, ou Deus é Deus da minha vida, ou você honra Deus, ou você não honra Deus. É verdade. Com as suas atitudes, com a forma de você adorar, com a forma de você viver, de você falar, de você se vestir, de você se alimentar, de você beber, em tudo. E quando Elias começa ali, repara o altar, e coloca 3 vezes o dobro de água ali, faz um remo em volta do altar. E quando ele repara o altar, faz toda a preparação. Aí nós aprendemos uma coisa: quer resposta de Deus? Para você ter resposta de Deus, meu querido, primeiro você tem que se preparar. Tem que reparar o altar. Você tem que olhar como é que está a sua vida, ver naquilo que você está errando, daquilo que você precisa melhorar, e começar a se consertar diante de Deus, começar a fazer o que é certo, começar a fazer a vontade de Deus mediante a Bíblia, a palavra de Deus, para que você alcance a resposta de Deus. E quando Elias repara o altar e está tudo bonitinho, a oração de Elias é simples: Senhor, responde-me agora, para que todos aqui que estão aqui reconheçam que o Senhor é Deus. Aleluia! E antes mesmo de Elias terminar essa oração, desce fogo do céu, lambe e consome de uma tal maneira que todos se espantam. E nesse exato momento, Elias manda dar ordem que tomasse os profetas de Baal e os profetas de Azira, e todos são executados ao fio da espada. Porque profeta que leva o povo ao engano, profeta que leva o povo à mentira, profeta que tem interesses pessoal, que adora outro Deus, esses profetas, Deus trata eles com juízo. Esses profetas, chega um tempo que são tirados da terra.
Mas o profeta verdadeiro, esse permanece, porque quem sustenta ele é o Senhor. E aí, após essa execução, Jezabel fica sabendo. O homem orou, desceu o fogo do céu, fez grande maravilha. Agora, quando é ameaçado por uma mulher, que era esposa do rei, ele foge. E agora, onde Elias se encontra? Na caverna. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: onde você está nessa noite? Você não sabe onde você está? Pois eu vou te revelar. Aleluia. Se você abandonou a obra de Deus, se você virou as costas para Deus, se você temeu a situação, parou, virou as costas, se escondeu, você entrou na caverna. E Elias estava lá na caverna. Aí falou: Senhor, estão querendo tirar a minha vida. E agora o que eu faço? Senhor, não dá para mim voltar lá não, porque o negócio lá para mim está complicado. Estão querendo cortar o meu pescoço. E Deus, eu vejo Deus assim, eu uso as minhas palavras, não as palavras que o Senhor usou. Deixa de ser cabra frouxo, rapaz. Deixa de ser mole. Escuta, para você saber que eu sou Deus, eu reservei para mim 7.000 que não se dobraram a Baalins, a Azera, que não se contaminaram com outros deuses. Ei, Elias estava pensando que estava sozinho. Elias pensou que só tinha restado ele como homem de Deus, como mulher de Deus. Mal sabia ele que Deus já tinha seus remanescentes. Ei, meu querido, ei, minha querida, preste bem atenção numa coisa: nessa situação você não está sozinho. Aleluia! Deus levantou pessoas que estão com você, que estão orando por você, que estão intercedendo por você, que estão clamando a Deus por você, que não se dobraram ao dinheiro, à corrupção, às coisas desse mundo, mas que ainda conservam a sua vida em santidade, em amor, em adoração ao Deus único e verdadeiro. Quantos nessa noite querem que o seu coração levante a mão e glorifique ao Senhor? Elias estava ou não estava angustiado? Sim ou não? Estava temoroso por dentro. Se achava que estava sozinho. Mas ele tinha o Senhor ainda com ele, que tinha mais 7.000. E Deus ordenou que ele voltasse. Escuta, preste bem atenção. Deus manda falar com você agora. Eu não te conheço. Graças a Deus por isso. Não sei da tua vida, graças a Deus por isso. Eu não sei como é que você está, glória a Deus por isso. Mas Deus manda dizer para você: olha onde você parou e comece a tomar a caminhada. Porque a ordenança de Deus hoje para a igreja é que marche. Que marche. Não é para parar no meio do caminho, porque quem para no meio do caminho não tem vitória. Só tem vitória quem vai até o fim. Olhe para o Senhor, diga para ele. Olhe com cara de delegado para ele e diga com toda autoridade. Diga para ele: não é hora de parar. Não é hora de parar. É hora de continuar. Ei, meu querido, minha querida, deixa que você não é para parar. Tome a posição. Aonde você parou, retorne a caminhada e continue avançando, porque Deus é contigo. E se você fazer isso, no meio da caminhada, Deus vai mandar providência. Se você estiver no deserto, Deus faz brotar água para você não morrer de sede. Se você estiver, aleluia, passando pelo mar, pode bater a tempestade, pode bater o vendaval, pode tentar afundar o teu barco, mas se Jesus está no teu barco, o barco não vai afundar, porque quem garante a tua vitória é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! É, meu querido, palavra de vitória, mas também tem palavra de alerta. Verdade, Senhor. Porque o atalaia é aquele que, se não der o aviso
e a pessoa não for avisada e o mal vier sobre aquela pessoa, o sangue dela será sobre a vida daquele que era para ter avisado. E Deus manda te avisar nessa noite: não fique parado aí no meio do caminho, senão você vai morrer, você vai perecer, você vai padecer. Mas se você retomar a caminhada, quando você chegar lá no fim, você vai provar de vitória, você vai provar de alegria, porque Deus não vai deixar você perecer no meio do caminho. Glória a Deus. Pegue na mão do seu irmão, dá um apertozinho aí na mão dele assim, Glória a Deus. saculeja a mão dele. Aleluia. Isso. Agora fala para ele: Deus é contigo, rapaz. Fala: não é para você parar. Diga para ele assim: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Diga para ele: porque é na fraqueza que se aperfeiçoa a fortaleza. Diga para ele: é nesse momento que Deus está trabalhando na tua vida. É agora que Deus mostra para você o poder dele que se aperfeiçoa na fraqueza. Quem crê nessa palavra, levante a mão, glorifique. Deus está aperfeiçoando o poder dele nessa noite na tua vida. É no deserto que Deus manifesta o poder dele. É no meio do mar, é no vendaval, na tempestade, que Deus manifesta a glória dele. É na provação que Deus se levanta para te dar vitória. Glória a Deus. Mas não se esqueça, para alcançar resposta de Deus, é preciso colocar sua vida no altar. Glória a Deus. Posição com Deus. O apóstolo Paulo fala assim: o que eu não quero, isso acabo fazendo, e o que eu quero fazer é o que eu não acabo fazendo, porque o pecado ainda está em mim. Mas não deixe te vencer o bem pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Comece a mudar as tuas atitudes, comece a mudar o teu coração. Se vier pensamentos contrários, coloque a tua mão no coração e diga: Deus, em nome de Jesus, tira esses pensamentos da minha cabeça. O inimigo está soprando para mim fazer isso, para mim parar, para mim desistir ou para mim pecar. Mas em nome de Jesus eu não vou, porque o Senhor é comigo. Se você sente, aleluia, que você está querendo parar, está querendo deixar de lado, não deixe que isso domine a tua vida. Peça ao Espírito Santo força, porque Ele te dará vitória. Se eu fosse citar, o tempo já não me permite. Se eu fosse citar algumas experiências de grandes homens de Deus que tiveram grandes vitórias, porque não pararam no meio da luta, das tribulações, das provações. E hoje Deus fala com você, porque você não vai parar.